Hoje a gente começa um novo quadro aqui do canal, que é o meu diário de leitura, especificamente das minhas leituras da TBR. Se você não assistiu esse vídeo, vou deixar em algum lugar aqui em cima e aqui também nos comentários, não. Também nos comentários, na descrição, enfim. E eu decidi que cada vídeo eu vou falar de 3 livros ali da lista que eu estou lendo. Então, vamos lá. Eu peço que nesse momento vocês não me matem, tá? Eu respeito quem gosta. Então, por favor, não me matem. Mas, A Corte de Espinhos e Rosas. O que dizer desse livro? Eu percebi que a minha expectativa sobre a série, sobre o livro, enfim, ela era muito maior do que a realidade pra mim, tá? Eu sou uma pessoa... Na verdade, eu acho que eu sou uma pessoa muito fácil de agradar em questão de romance, de fantasia. Mas uma coisa que eu não gosto, e foi um dos motivos de eu não ter curtido tanto e de nem ter tido a vontade de continuar com esse livro, foi o fato de que, pra mim, parece que de um livro para outro, meio que a personalidade que tinha sido construída ali num livro, ela muda completamente, sabe? Não vou focar tanto na história de Akotai, eu vou falar exatamente o que eu achei, o que eu senti também, até porque eu tenho um certo probleminha com spoilers, então eu sou uma pessoa que fala completamente livre, assim, sobre a história inteira, e eu sei que tem gente que não quer saber de spoiler nenhum, então eu vou falar mais a minha opinião sobre a história do que a história em si, tá? Eu comecei gostando muito, tá? Então até ali o meio, mais ou menos, da história, até um pouquinho pro depois ali do meio, eu tava gostando muito, gente, eu tava muito inserida, sabe? Tanto que eu finalizei o livro numa madrugada, assim, que eu falei, cara, eu preciso terminar de ler essa história. E aí eu li, assim, tipo, mais da metade do livro até o final, tipo, eu li, sei lá, isso daqui tudo numa madrugada. E parece que a minha energia ao longo do que eu lia, ela ia caindo. Porque ao mesmo tempo que eu queria, meu Deus, o que vai acontecer? Eu já estava sentindo o que ia acontecer. E, enfim, eu gostei muito da escrita, tá? Então, foi uma escrita que eu achei fluida, assim. Ela não foi uma escrita que me trava, como outros livros me travam, inclusive. Estou travada em um. Mas foi uma escrita que eu achei muito legal. A construção ali do universo também, né? Foi um universo que eu gostei muito de conhecer. Achei muito interessante a construção ali dos féricos, a divisão de cada corte, e aí a muralha que divide o mundo dos féricos e o mundo dos humanos, enfim. Eu fui gostando muito de tudo isso, mas eu tenho alguns pontos, assim. Ao mesmo tempo que eu senti uma certa química sendo construída ali com a... Gente, vou falar os nomes todos errados, a pronúncia toda errada, mas enfim. Entre a Feyre e o Tamlin, e eu fui gostando muito do que eles iam construindo. Eu não sei, parece que faltou um pouquinho, mas eu comprei o casal, sabe? Até o final eu tava aqui, ó, fortalecida com eles, até porque... Eu ia falar um spoiler agora, mas enfim. Tava unida ali com eles. Lucien me irritou em muitos momentos, inclusive. Mesmo assim. Do tipo, por que eu tô lendo essa pessoa? Eu não quero saber. Por mais que eu tenha comprado o casal e que eu tenha, assim, torcido muito por eles ali no final, eu achei que o motivo da vilã foi um motivo meio bosta, tá? Eu tô sendo muito sincera, assim. Foi um motivo bem bosta. O grande, como fala, gente, o ápice ali do meu Deus, será que vai dar certo ou não? Foi muito rápido, eu achei, e muito sem graça, tá? Vou ser sincera, foi muito sem graça. Mas o que me incomodou, na verdade, não foi nem o livro em si. Foi porque eu, como uma pessoa ansiosa, fiquei, será que eu compro os outros livros para eu continuar? Porque, gente, eu finalizei o livro meio... Não sei se eu quero continuar com essa série, sabe? Então, eu fui pesquisar o que acontecia nos outros livros. Porque, como eu falei, eu tenho um negócio com spoiler. Eu não me importo de ter spoilers. Principalmente quando não é uma história assim que eu fico, meu Deus, eu tô muito com vontade, sabe? Enfim. E aí eu fui pesquisar.
E, gente, me irritou tanto o plot do segundo livro, que eu falei, isso não faz sentido nenhum na minha cabeça. Porque parece que é isso, toda a personalidade de cada personagem que ela construiu no primeiro livro, parece que ela falou assim, vamos esquecer? E eu vou começar esse livro aqui do zero. Então, o Lucien, por exemplo, eu odiei ele nesse livro. Eu achei ele muito babaca, muito babaca. Ele tem, como fala, ele tem atitudes muito tóxicas. Ele é uma pessoa... Gente, ele é um personagem muito podre, tá? E eu não curti, não gostei mesmo, assim. Eu me incomodava cada vez que ele chegava pra conversar com a Feyre. Feyre? Gente, minha cabeça já tá assim, enfim. E aí, quando eu comecei a ler tudo dos outros livros, os plots dos outros livros, o que acontecia em cada um, eu não acredito que ela simplesmente vai transformar ele num mocinho que todo mundo ama. Então, isso me incomodou muito. E me incomodou também ela pegar o Tamlin, que neste livro é um personagem que ele se entrega muito para as outras pessoas. Ele tem muitos defeitos, como todos os personagens, mas dela transformar ele meio que num vilãozinho no personagem tóxico num segundo livro, sabe? Então, não sei, me incomodou muito, gente. Então, assim, eu dei 3 estrelas de 5 pra Cotar. E eu decidi que eu não vou continuar a série exatamente porque os meus spoilers, eles falaram não leia. Então, não gostei. Eu ainda tô pensativa se eu ainda vou continuar com esse livro aqui, porque ele é lindo. Uma coisa, assim, que eu tenho que dizer este livro é lindo. Eu comprei, inclusive, ele porque essa edição é muito bonita. E aí eu falei, cara, vou começar a ler, porque ele é muito bonito. Ele é meio acolchoado, assim, sabe? A capa, enfim. Mas eu não sei ainda. Tô pensativa. Vai ficar aqui na minha estante por enquanto, mas não sei se eu dou, se eu tento vender, enfim. Vamos deixar por enquanto. Vou falar rapidinho do livro que eu tô lendo, que eu tô gostando muito. Eu ia começar a ler A Noiva do Deus do Mar. Eu peguei ele, tá lá em cima da minha mesa, inclusive. Mas eu tava finalizando os roteiros. E aí, enquanto eu trabalho, eu gosto de assistir vídeo, né? No YouTube. E eu tava assistindo um vídeo da Paola Alexandra, do Livros e Fuxicos. E aí, gente, ela tava falando desse livro aqui. E aí eu fiquei, putz. Aí ela falou, tem no Kindle. Aí eu falei, Aí eu baixei. Aí eu tô lendo. Ele se chama Entre o Mar e as Estrelas, O Capitão e a Maruja. É o primeiro livro dessa autora. E, gente, é muito engraçado, é muito divertido. É um romance que passa em 1775, se eu não me engano, na Itália. Mas, basicamente, é Mulan dentro de um navio. Eu tô em 25% só e eu já tô, tipo assim... adorando. A minha leitura favorita do ano até agora, se eu não me engano, eu dei 5 estrelas. Eu tô olhando aqui minha colinha. Eu dei 5 estrelas, que é Entre o Mar e as Estrelas. Vou deixar por aqui. O nome da autora é Mima Cobaltini, se eu não me engano, se eu tiver escrito certo. E, gente, foi assim, do nada, né? Eu já falei um pouco sobre, mas ele não tava na minha lista, tanto que eu li ele pelo Kindle. E eu quero muito, muito comprar uma versão física dele pra deixar aqui na minha estante. Porque foi uma leitura muito leve, muito divertida. Ela foi, assim, aquela leitura que você quer saber o que vai acontecer, você gosta de todos os personagens, seja o casal principal ou os personagens secundários. É tudo muito legal, sabe? Você se sente dentro ali do universo também. Então, a história, né, é uma história meio que de piratas, assim. É meio que um Mulan num navio. Então, ela se passa por um menino para poder fugir de um cara da cidade dela. Então, ela foge nessa tripulação. Ela se passa por menino porque mulheres naquela época não podiam trabalhar, enfim, fazer nada, né, basicamente. Então, ela se passa de menino e vai nessa embarcação. Era a embarcação que eu queria.
e vai nessa embarcação. E, gente, é muito divertido, muito divertido. Tem cenas, assim, que ela tá ali no meio, né, da tripulação e ela começa a criar um vínculo ali com aquelas pessoas, com todos os homens, né, da tripulação. Ela começa a tanto ver nele uma pessoa, assim, que ela admira, mas também, obviamente, né, porque ele provavelmente não, ele é descrito como um cara muito bonitão e tudo mais, e que tem uma relação muito boa com toda a tripulação, então isso é uma coisa que me ganhou, porque ele não é um personagem babaca, sabe? Então, eu achei muito legal, e eles vão construindo uma relação ali de amizade, até porque, né, pra ele é um garoto jovem de 16 anos, enfim. Mas, ai, gente, a cena ali do primeiro beijo é muito engraçada. Cena do primeiro beijo, quando ela vai tentar fazer xixi. E, enfim, tem uma cena que eles vão, tipo, pra um cabaré, assim. E aí as moças se aproximam pra poder, né, cortejar ali este menino. E, gente, é muito engraçado. Tudo é muito engraçado. Até o momento que ele descobre que ela, na verdade, é uma mulher. E ali ele já meio que se apaixona, se entrega, assim. E o que eu achei muito legal foi o cuidado da autora de não escrever uma história nesse sentido que ficasse estranho pra parte legal da coisa, sabe? Então, como eu falei, ela finge ser um menino e por ela ter, né, traços delicados, ela tem, no caso, 21, 22 anos e ela se passa por um menino de 16. Então, é uma pessoa, um jovem ali, menor de idade. Então, a forma que ela escreveu o romance dos dois foi ela teve um cuidado muito grande pra não parecer que era um adulto dando em cima de um adolescente, sabe? Então, isso foi uma coisa que eu gostei, porque eu fiquei com muito medo, assim, gente, o que vai acontecer, né? Mas gostei demais mesmo. Eu dei 5 estrelas, gente. Dei 5 estrelas, assim, terminando e querendo o resto, que aparentemente vai ser uma série, porque este capitão, ele tem 2 ou 3 irmãs, se eu não me engano agora, não lembro, e vamos conhecer a história também das irmãs se relacionando, enfim. Então, eu indico muito, muito. É um livro muito curtinho, tá? Ele não é um livro grande. E, enfim, ele é uma leitura super fluida, super rápida. E eu acho que vocês vão gostar também. Principalmente aquela leitura assim mais levinha, sabe? Que você não tem que ficar lembrando de 30 mil nomes e 30 mil detalhes. E, enfim, você já entende tudo muito rápido. Então, se você gosta de uma vibes ali meio romance, Mulan, com comédia, você vai gostar. Nossa, gente, já são quase 3 horas, 10 para as 3 agora. Mas eu queria dar atualizações sobre Rei da Ira. Eu comecei a ler ontem à noite, né, antes de dormir, tanto que eu fui dormir, era 2 e pouca, se eu não me engano, 1 e pouca, 2 e pouca. E aí, enfim, tô no capítulo 24 agora, já fiz algumas marcações aqui. Gente, eu tô gostando, porque é exatamente o tipo de livro que eu gosto de ler, sabe? De romance sensual, com um cara que é muito babaca, mas que você sabe que no fundo ele não é tão babaca assim, enfim. Mas, enfim, eu tô na metade, exatamente na metade, ó. E até agora ainda estão brigando, ainda é muito cão e gato, sabe? É um livro sobre casamento arranjado. Então, ele é um CEO bilionário e o pai da menina arranja o casamento dos dois porque ele faz uma chantagem, na verdade, com o Dante, que é o personagem masculino, o personagem principal. Ele chantageia ele pra ele casar com a filha e ela não sabe disso, ela acha que realmente é só um acordo comercial ali, porque a família dela é uma família de novos ricos, então eles, né, começaram agora com uma empresa de joalheria que, enfim, deixou eles muito, muito ricos. E
super normal a questão de casamento arranjado, a irmã dela já se casou com um casamento arranjado. E, enfim, ela não queria, mas aí vem o meu ponto. Ela tá me irritando mais que ele. Ela tá conseguindo me deixar mais irritada que ele. Porque ela é o tipo de personagem feminina que me estressa. Por quê? Ela é muito... eu acho ela muito contraditória em várias partes, assim, no sentido de... Quando é com ele, ela super se impõe. Ela fala o que ela tá pensando, ela fala o que ela quer, ela não abaixa a cabeça pra ele e tudo mais. Mas, com os pais, ela simplesmente obedece tudo, mesmo ela não querendo. E aí eu fico assim, menina, pelo amor de Deus, você não é mais uma criança, entendeu? Então, tipo assim, ela simplesmente poderia ter falado pros pais que ela não iria casar, e ela não quer casar, no caso. Mas ela fala, tanto que tem uma conversa logo no início com a amiga dela, que... Gente, isso eu tô contando as coisas que acontecem no início, tá? Não tô dando spoiler do mais pra frente, não. Mas ela conversa com a amiga dela, e a amiga dela fica tipo assim, eu não entendo até agora por que você aceitou isso e por que você não disse não. Aí ela fala, porque eu não quero decepcionar os meus pais. E eu fiquei assim, e seus pais estão sendo uns babacas, uns filhos da... Literalmente, porque eles estão cagando pro que ela acha. Eles simplesmente ligaram pra ela um dia e falaram, tem um jantar, você tem que vir agora. Ela teve que pegar um avião, porque era o jantar em Nova York, ela está em Boston, se eu não me engano, ou é o contrário, não lembro agora. E aí, quando ela chega lá, era um jantar pra eles apresentarem o Dante pra ela e falar que eles iam casar. E aí ela ficou assim, ok, vou me casar com ele. E eu assim, minha senhora, mas ok. Tá muito legal, as cenas sensuais são muito boas, são muito bem escritas. E o Dante, meu Deus... Eu quero socar e abraçar esse homem ao mesmo tempo, porque ele é irritante, muito irritante, mas ele tá começando a quebrar, sabe? Mas enfim, até agora tá indo bem, quero ver como vai ser no final. Eu decidi que eu vou continuar lendo a série. Gente, eu só não leria o resto se o final do livro for muito podre, mas muito podre num nível assim, de me fazer querer rasgar isso daqui, sabe? Então, enfim, eu vou. Gente, só queria compartilhar uma coisa que o personagem masculino Dante falou, que é exatamente o que eu acabei de falar pra vocês. Ele disse, eu não sabia o que era pior, a atitude arrogante de seus pais ou a sua disposição em aceitar aquilo tudo. Vivian nunca teria me deixado falar com ela daquele jeito. Exatamente o que eu acho. E a minha vontade de dar na cara dela é exatamente essa. Caraca, velho, ela me irrita. Enfim, continuando. Eu amei. Eu amei, ele é um romance, assim, do jeito que eu gosto. É um romance de bilionário. É um romance de... o cara que é muito sério e quando ele se apaixona, ele começa a ficar cada vez mais carinhoso e romântico com a personagem feminina. E, enfim, eu marquei muitas coisas, tanto assim, frases que eu achei legal, quanto informações, né, pra eu lembrar que eu tenho essa questão da memória. Mas... eu tenho algumas coisas. Eu dei 4 estrelas de 5 para esse livro. E eu só não dei 5 estrelas porque a Vivian, que é a personagem principal, a personagem feminina, ela me irritou muito. Gente, ela me irritou em muitos momentos. Eu cheguei a falar já ao longo do vlog, mas ela me irritou em muitos momentos, assim, que eu achava... ela muito com uma atitude de adolescente, sabe? Sendo que ela era uma mulher adulta. Então, essas coisinhas me incomodaram. E aí, tiveram muitas partes, assim, muitos capítulos que eu ficava mais incomodada com ela do que completamente envolta ali na história. Então, por isso que eu não dei 5 estrelas, eu dei 4. O Dante, ele, apesar de ser um personagem que no início ele é muito frio, ele é muito, oh meu Deus... eu não gosto de ninguém, eu não gosto de pessoas e blá blá blá. E é um personagem visto ali como meio ranzinza, assim, poderoso e tudo mais. Ele me surpreendeu, porque ao longo da história, ele de fato, ele fica uma pessoa approachable, que eu não sei qual que é a palavra. Então,
eu consegui gostar mais dele, gostar mais do arco dele ali de personagem do que da Vivian, sabe? Enfim, é uma história ótima. Eu acho que ao longo da minha leitura eu já falei bastante sobre, e agora eu não vejo a hora de ler os outros livros. Eu estou cogitando seriamente em ler pelo Kindle, porque todos eles estão disponíveis no Kindle Unlimited. Então, eu tô cogitando ler pelo Kindle, até porque eu não posso mais gastar com livro por enquanto. Porque, enfim, gente, já comprei muito livro, preciso ler tudo que tá aqui na minha estante antes. Mas eu tô muito curiosa com os outros capítulos, com os outros livros, então provavelmente eu vou ler, tá? Eu leio e eu venho contar pra vocês também. Inclusive, eu estou relendo uma outra série de livros da Ana Huang e é muito engraçado porque eu já tinha lido livros dela e eu não lembrava, porque eu não me apego muito. Na verdade, certos autores eu me apego, mas o dela não tinha ficado na minha cabeça. E aí, enfim, eu tô lendo, e inclusive o livro que eu terminei agora, o Dante aparece, e ele tá, tipo, bem mais amigável, assim, sabe? Mais engraçadinho, assim, então eu gostei muito de estar relendo um livro dela. E é isso, gente, se vocês não leram ainda nada dela, eu sugiro que leiam, porque a escrita dela é muito legal. E uma coisa que eu gostei muito, assim, dos livros dela é que não são em todos os livros, não são todos os personagens, mas tem uma representatividade asiática muito legal. Então, o livro que eu li, por exemplo, se eu não me engano, a família era japonesa. Desse daqui, se eu não me engano... Ixi, agora eu vou esquecer. Eu não sei se a família dela é japonesa ou coreana. Provavelmente é japonesa, chinesa. Então, a Vivian e a família é chinesa. No livro que eu tô lendo, a família era japonesa. Então, sempre assim, um ou outro personagem vai ser asiático. E é uma coisa que eu percebi quando eu comecei a ler o livro dela. Eu falei, gente, 99,9% dos livros que eu leio, pelo menos de romance, são pessoas brancas dos Estados Unidos ou do Reino Unido, então, ou da Itália, né, porque o povo ama personagem italiano, mas não tinha tanto personagem asiático, assim, em livros de romance, principalmente nessa temática aí de CEO, de bilionário e tudo mais. Então, enfim, eu adorei. 4 estrelas de 5. Se você não leu, leia que vocês vão amar. Gente, então terminamos aqui nosso primeiro diário de leitura. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo nos comentários quais desses livros você já leu, quais você vai querer ler. E se você já leu algum deles, me conta aqui embaixo qual foi seu feedback aí, o que você gostou, o que você não gostou. Lembrando que, fãs de Acotar, por favor, não me xinguem, tá? Eu sei que vocês gostam muito e eu super respeito, mas lembrando que é só minha opinião e assim, quem sou eu na fila do pão, tá? Então, sejam bonzinhos comigo, tá bom? Mas é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de clicar em você aqui embaixo, se inscrevam no canal e ative as notificações pra vocês saberem sempre que tem vídeo novo aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!